Amados, quem trouxe a sua Bíblia, pode abrir lá no livro de Atos dos Apóstolos. Essa noite eu quero estar ministrando aqui no capítulo 1 e no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Então quem trouxe pode abrir, pode deixar aberta lá em Atos, que a gente vai trabalhar alguns textos bíblicos aqui nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu quero, antes de estar fazendo a leitura, eu vou fazer inicialmente a leitura do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 7. Eu quero primeiro dizer que o título da mensagem dessa noite é A Presença Indispensável do Espírito Santo. Vou repetir: a presença, Aleluia. não é só a presença do Espírito Santo. Eu primeiro tinha intitulado, pastor Felipe, assim, a presença do Espírito Santo, eu tinha botado o título, mas eu mudei o título. Não é só a presença do Espírito Santo que a gente precisa, ela é indispensável. Aleluia. Então é a presença indispensável do Espírito Santo, o título da mensagem dessa noite. Aleluia. Vamos lá então, quero estar fazendo leitura. Isso mesmo, obrigado, essa mesma versão aí, você irmã já sabe até a tradução da Bíblia que eu uso aí, a bênção de Deus, a galera é uma bênção. Atos 1, do 1 ao 7, a palavra do Senhor diz o seguinte: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Prestem bem atenção qual era a promessa. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder. Eu vou repetir: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Aleluia. Até o versículo 8 aqui, errei no versículo, não há mais. Amados, vocês viram aqui quantas vezes Jesus fala do Espírito Santo? Vocês viram as coisas que são atribuídas ao Espírito Santo? Aleluia. Hoje eu estou um pouquinho diferente, hoje eu estou mais pentecostal. Sou tão técnico, mas hoje eu estou tão cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo está me tomando tanto que a minha pregação já está um pouquinho diferente desde o início, Mas amém, aleluia. O importante é pregar a palavra de Deus na unção do Espírito Santo. Algumas considerações introdutórias, amados. Jesus havia, vamos ver sobre esse trecho aqui que narra, o início do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Jesus havia morrido, ressuscitado e andado entre os discípulos ali, os apóstolos, durante 40 dias. Depois nós vamos ver então que ele vai ser assunto aos céus, vai subir aos céus. Segunda consideração: Jesus ordena que eles ficassem em Jerusalém até que fossem
batizados com o Espírito Santo, até que eles recebessem o poder do Espírito Santo. Nós lemos aqui no fim, né? Então Jesus vai dizer: fiquem em Jerusalém, até que vocês recebam poder. Aleluia! Mas não é um poder humano, não é um poder que eles iriam estar em oração e eles mesmos, pelas suas próprias capacidades, pela sua própria sabedoria, entendimento, conhecimento, mas não era um poder que vinha de cima, era um poder que Jesus ia enviar o Consolador, era um poder que só o Espírito Santo de Deus podia derramar sobre eles. Aleluia! Vamos continuar aqui ainda na introdução. Seus discípulos então lhes perguntam se era naquele tempo que Jesus iria restaurar o reino de Israel. Então Jesus vai responder aqui, nós lemos, o importante, aleluia, não era ele revelar para eles qual era o tempo que Jesus iria vir uma segunda vez para ressuscitar os mortos e arrebatar a igreja. Jesus vai dizer para eles, estou conjecturando aqui, né, que não era para eles se preocupar quando é que ele ia vir e restaurar o reino de Israel. Era para eles se preocupar em esperar que Jesus cumprisse a promessa. E a promessa é que ele derramaria do seu Espírito. A promessa é que ele iria enviar o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aleluia! Eles estavam preocupados com o reino de Israel, a restabelecer com o reino de Israel, o reino de Israel. E Deus estava preocupado, Jesus estava preocupado com o envio do Espírito Santo. Aleluia, porque nem passava pela cabeça deles do que era receber o Espírito Santo. Aleluia, mas uns diazinhos depois eles vão entender o que era isso. Glória a Deus. Eles estavam preocupados com o reino de Israel. Deus estava preocupado com o início da igreja. Aleluia. Deus estava preocupado com a nova aliança, daquele sangue derramado de Jesus Cristo, que morreu numa cruz pelos nossos pecados. Aleluia. Eles estavam preocupados com as coisas terrenas. Deus estava preocupado com as coisas do céu, com as coisas divinas, com as coisas eternas. Aleluia, porque sem a operação do Espírito Santo não existe conversão. Sem a operação do Espírito Santo não existe salvação para o homem. Aleluia. Vamos continuar aqui, amados. Quero convidar vocês então para nós ir lá para Atos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4, aonde vai se cumprir então essa promessa que Jesus tinha feito para eles ali. Atos 2, do 1 ao 4. Já está lá no telão também. Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aleluia! Amados, nessa festa de Pentecoste, era uma festa que acontecia 50 dias depois do sábado de Páscoa. 50 dias, por isso que Pentecoste é a palavra 50, 50. Então era a festa dos 50 dias depois da Páscoa, ou a festa das colheitas também era chamada. Então nós vamos ver que Deus, que Jesus, cumpre a promessa que ele havia feito, que nós lemos aqui no capítulo 1, que ele tinha prometido. Ele ia para o céu, mas ele ia enviar o Espírito Santo, ele ia batizar com o Espírito Santo, e ele ia enviar poder para a igreja através do Espírito Santo. Então aqui nós estamos vendo que o Espírito Santo vem, e eles são cheios do Espírito. Aleluia! Ali, quando eles são cheios do Espírito, significa que eles foram batizados com o Espírito Santo. Na Bíblia nós vamos ver no livro de Atos mesmo, ser cheio do Espírito, batizado com o Espírito, se encher do Espírito, receber o Espírito, são palavras intercambiáveis para a mesma coisa, ser batizado com o Espírito Santo.
Aleluia. Então cumpre-se essa promessa. Segundo ponto aqui, o Espírito Santo. Aqui tem uma coisa interessante, amados. Estou falando tanto do Espírito Santo, e vou falar uma coisa aqui que daqui a pouco o pastor Felipe, mas ele me conhece bem, mas vai ficar com frio na barriga, né? O professor Rodrigo também vai ficar ali com frio na barriga do que eu vou falar aqui. Mais calmo, mais para frente eu vou resolver essa questão aqui, fiquem calmos. Eu vou fazer uma afirmação aqui para vocês, que vocês vão achar polêmico. O Espírito Santo não virá novamente como veio em Pentecoste. Tem louvores que dizem, né? O pastor Felipe lembra mais, vem como em Pentecoste, vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente ora às vezes na igreja, o Espírito Santo vem como tu veio em Pentecoste. E eu tenho uma notícia que não é ruim, mas eu vou dizer para vocês, o Espírito Santo não vai vir como ele veio em Pentecoste. Independente do que a gente cante, independente do que a gente ore, ele não vai vir como ele veio em Pentecoste. E isso é uma coisa boa. Mais para frente eu vou explicar o porquê. Não adianta a gente orar, não adianta a gente chorar, não adianta a gente fazer o que for, ele não vai vir. Primeiro porque, vou dar só uma palhinha, primeiro porque o evento de Pentecoste é um evento histórico único. Ele não vai se repetir na história novamente. O evento de Pentecoste, ele vai ser o evento que vai concluir o sacrifício de Cristo. Nós falamos muito do sacrifício, e é pelo sacrifício, mas a obra da igreja, segundo os maiores teólogos que a gente pode consultar hoje em dia e ao longo da história, a inauguração da igreja, ela não se dá exatamente na morte de Cristo, mas sim em Pentecoste, quando o Espírito Santo vem sobre eles. Ali que começa a igreja, porque ali é o cumprimento da promessa. Jesus mesmo disse: eu vou, mas eu enviarei o Espírito Santo, e até vocês receber o Espírito Santo, fica quietinho e não faz nada, porque de vocês não tem poder. Aleluia, sem o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não vai vir como em Pentecoste. Vamos seguir aqui mais adiante. Na sequência, então, eu não vou ler aqui, mas do versículo 5 até o versículo 13, nós vamos ver que aquela multidão que estava lá tinha pessoas de diversas nacionalidades, que falavam diversos idiomas diferentes. Versículo 5 até o 13, leia em casa. Eles vão dizer como é que esses galileus, né, como é que esses caras aí incultos, de pouca sabedoria, eles estão falando na língua deles e a gente está entendendo na nossa língua. Ali o fenômeno de línguas, ali é um fenômeno de idiomas. Não eram línguas estranhas, que nem lá em 1 Coríntios, né, Paulo narra lá. Aquele fenômeno, Deus capacitou eles de falar num idioma de todas aquelas nações. Eles estavam perplexos. Como é que aqueles homens estavam eufóricos e estavam falando no idioma deles, mesmo sem saber o idioma deles? Eles falavam das grandezas de Deus e eles ouviam o seu próprio idioma. Então ali Deus operou um milagre de idiomas, não eram línguas estranhas, tá, pessoal? Mas vamos lá. Línguas estranhas é outro assunto aí de outra parte, a gente sabe, crê que tem sim, mas aqui então Deus capacitou eles para fazer isso, porque tinha um propósito, mas vamos seguir aqui então. Eu quero fazer a leitura do versículo 14 até o versículo 21, quando Pedro e os demais apóstolos, eles tomam a palavra, e então eles vão responder o que é que estava acontecendo. Aquela multidão que estava lá, pessoas, judeus, convertidos ao judaísmo, que a gente chama de prosélitos, de várias regiões daquela época, migravam para Jerusalém para a festa da Páscoa e depois para Pentecoste, e a festa dos tabernáculos. Eram as três principais festas do calendário judaico da época. Então estava lotado de gente lá, milhares de pessoas lá. Então eles estavam perplexos o que era aquilo, um fenômeno que eles não conheciam. Então Pedro e os demais apóstolos, detalhe, cheios do Espírito Santo. Aleluia. Cheios então do Espírito Santo, eles vão falar o seguinte, versículo 14 até o 21 diz assim: então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e de todos os que vieram em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Então Pedro vai começar a explicar. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Aleluia. E ele então vai começar a dizer que a profecia do profeta era a seguinte:
Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Oh, aleluia. Pedro, então, amados, ele pede a palavra e explica para a multidão que o que estava acontecendo ali naquele momento é que a profecia lá no capítulo 2 do profeta Joel, que eles tinham acesso, eles já tinham a Bíblia, né, dos judeus lá, estava se cumprindo naquele momento. Aleluia! A promessa de Deus estava se cumprindo naquele momento. E o que era essa promessa? Era o derramar do Espírito Santo para capacitar a igreja para pregar a palavra de Deus, para pregar as boas novas, para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Veja que ele vai dizer: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito. Tinha essa promessa que derramarei do meu Espírito. Se nós formos estudar o Antigo Testamento, nós vamos ver que o Espírito Santo, na época da Antiga Aliança, ele vinha, ou antes da aliança, ele vinha em determinados momentos, usava determinadas pessoas e se retirava. Ele não ficava permanente nem na terra nem na pessoa. Ele vinha em ocasiões especiais e retornava. Ele não estava em plenitude na terra, mas existia. Deus levantou o profeta Joel para profetizar que nos últimos dias ele derramaria do Espírito. Aleluia. Aleluia! Que o Espírito Santo não ia vir só para ungir reis, que o Espírito Santo não ia vir só para usar a boca e a mão do profeta para escrever e depois se retirar, mas o Espírito Santo ia vir e ia habitar. Aleluia! Isso é um derramar do Espírito Santo. Pedro está falando, é esse derramar que se cumpriu agora aqui em Pentecoste. Aleluia! É isso que está acontecendo aqui. E ele vai dizer mais: vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, pregarão o Evangelho, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Aleluia! Sobre as minhas servas e minhas servas derramarei do meu Espírito. Aleluia! Era aquela profecia. Pedro diz: é isso que está se cumprindo. É o derramar do Espírito Santo prometido por Deus. E agora aqui eu vou fechar aquela questão, porque eu vou explicar por que o Espírito Santo não vai vir como veio em Pentecostes. E eu vou dizer por que é uma boa notícia. O Espírito Santo ele não virá novamente como em Pentecostes, porque ele nunca mais foi embora depois que ele desceu em Pentecostes. Aleluia. Aleluia. Acho que vocês não entenderam. Aleluia. Aquele Espírito Santo que desceu lá em Pentecostes, que trouxe aquelas línguas de fogo sobre cada um deles, que trouxe para eles um som como de um vento impetuoso, que capacitou eles para falar em idiomas estranhos, que capacitou aqueles homens antes, como Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, estava com medo e tinham fugido quando Jesus foi preso. Aleluia! Deus estava capacitando eles com o derramar do Espírito Santo, e eles se levantam em poder e autoridade no Espírito Santo para pregar a palavra de Deus sem medo, com intrepidez, com ousadia. Aleluia! E sabe por que é maravilhoso que ele não vai vir mais? Porque aquele mesmo Espírito Santo que derramou daquele poder extraordinário, nós vamos ver no final dessa pregação aqui, que cerca de 3.000 pessoas que estavam lá se rendem a Cristo. O resultado da primeira pregação da igreja são 3.000, cerca de 3.000 pessoas que se entregaram a Cristo, não pelo poder daqueles homens, não pela dicção, pela oratória deles, mas
mas pelo poder do Espírito Santo que foi derramado sobre eles. E a notícia boa que eu tenho para dizer para vocês é que em nenhum lugar da Bíblia, Pastor Felipe, Professor Rodrigo, aleluia, vocês acharam em algum lugar no Novo Testamento onde fala que o Espírito Santo voltou, como voltava no Antigo Testamento? Algum lugar que o Espírito Santo deixou de operar sinais, maravilhas, conversões? Aleluia! A Bíblia em nenhum lugar diz que o Espírito Santo se retirou, em nenhum lugar diz que o Espírito Santo perdeu a força, que ele perdeu o poder. Aleluia! Nós vamos ver na história da igreja, cerca de quase 2000 anos de cristianismo. Ora a igreja estava em alta, ora a igreja estava em baixa, ora a igreja caminhava para a apostasia, ora a igreja vivia avivamentos, reavivamentos, mas o Espírito Santo de Deus nunca deixou de operar. O Espírito Santo de Deus nunca deixou de salvar. O Espírito Santo de Deus nunca deixou de levantar homens e mulheres para pregar a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus nunca deixou de converter, nunca deixou de chamar. Aleluia! Passaram-se quase 2000 anos e eu estou aqui nessa noite pregando a palavra de Deus, porque aquele Espírito Santo que agiu lá em Pentecostes age hoje aqui nessa noite. Aleluia! Aleluia! Isso hoje eu estou bem pentecostal. Aleluia! Mas não é por mim, é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Espírito Santo, Espírito Santo. Aleluia! Amados, eu quero iniciar a conclusão dessa mensagem. 3 pontos aqui. Aleluia! Primeiro, Deus escolheu se revelar à humanidade através da pregação. Deus escolheu seres humanos para cumprir essa missão. Amados, Deus poderia se revelar diretamente para o ser humano? Sim. Deus poderia usar os anjos para pregar o Evangelho? Sim. Deus poderia usar os animais para pregar o Evangelho? Sim. Mas Deus escolheu, decretou e determinou que são os próprios seres humanos que são encarregados de pregar o Evangelho. É a igreja de Jesus Cristo, sou eu, sou você, é vocês, é cada um de nós. Por quê? Não sei. Por que Deus nos escolheu? Não sei. Mas eu sei que Ele nos escolheu. Ele nos escolheu para pregar o Evangelho. Deus escolheu aqueles que não são para confundir os que são. Deus escolheu os homens para pregar a loucura da pregação. E quem sou eu para questionar Deus se nos escolheu? Quem sou eu para questionar Deus se Ele me escolheu para pregar a palavra? Cabe a mim obedecer, cabe a mim atender o chamado, cabe a cada um de nós atender o chamado de Deus. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês nessa noite. Deus me chamou para vir aqui nessa noite e pregar a palavra de Deus, falar do poder do Espírito Santo, falar que Deus não encolheu a mão dele, falar que o Espírito Santo não diminuiu em poder. É ainda pela pregação da palavra de Deus, aleluia, que Deus chama, e Deus está chamando aqui nessa noite. Se tem alguém aqui entre nós que ainda não entregou a sua vida a Cristo, que ainda está em dúvida, que no seu coração, e eu não estou falando só falar com a boca, eu não estou falando de emocionalismo, eu estou falando de consciência, eu estou falando daqueles, alguma pessoa que está ali, vou, não vou, ou que sei lá, está vindo na igreja pela primeira vez ou ainda não tomou a decisão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu não sei se alguém ainda aqui não é cristão, mas de uma coisa eu sei: o Espírito Santo de Deus que usou Pedro para pregar naquela noite em Pentecostes, e 3.000 pessoas quase se converteram a Cristo, chama nessa noite você que ainda não tomou a sua decisão para entregar a tua vida a Cristo, arrepender-te dos teus pecados, confessar Cristo como Salvador e tomar uma decisão de começar uma nova vida em Cristo, tomar uma decisão de ser uma nova criatura. O meio mudou, os recursos, mudou a tecnologia, eles não tinham nada do que nós temos de tecnologia hoje.
esse templo, esse microfone, esse som, essa estrutura maravilhosa, mas era o poder do Espírito Santo. Era o poder do Espírito Santo que usava aqueles homens simples e usa-nos hoje da mesma forma. Aleluia, mudou os recursos, mas o método é o mesmo, é pela pregação da palavra. Se tem alguém que ainda está em dúvida, Deus está te dando uma oportunidade hoje de entregar a tua vida a Cristo, porque nós não sabemos o nosso amanhã, nós não sabemos se nós vamos acordar amanhã, nós não sabemos se nós vamos terminar o dia com vida, e a chance de se entregar e ter a sua vida transformada e ser salvo é em vida. Aleluia. Portanto, Deus te chama para entregar a tua vida a Cristo nessa noite. Que o Espírito abre o teu coração, não para mim, não para minha voz, mas para o poder do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem converte, é o Espírito Santo quem opera a conversão no coração do homem. É Deus que nos chama, Deus nos amou primeiro, Cristo já morreu na cruz. Aleluia. Segundo ponto, amados, a missão da igreja continua a mesma: pregar o Evangelho, anunciar as boas novas. A missão da igreja que foi dada por Jesus Cristo, lá em Atos capítulo 1 que nós lemos aqui, que foi cumprida a promessa, Ele cumpriu com a parte dele, Ele enviou o Espírito Santo, aleluia, que é pregar o Evangelho, aleluia, no poder do Espírito Santo. A missão da igreja continua a mesma. O Espírito Santo de Deus continua capacitando a igreja para cumprir com a sua missão. O Espírito Santo de Deus continua chamando homens e mulheres, como profetizou o profeta Joel, como se cumpriu em Pentecoste. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aleluia, Deus nos chamou, Deus continua nos capacitando. Igreja, vamos nos levantar, vamos pregar o Evangelho. A gente fala tantas vezes em avivamento, em reavivamento, aleluia, não vai existir reavivamento sem a pregação da palavra. Não existe avivamento, reavivamento, se a igreja não tiver em foco qual é a sua missão: pregar a palavra, alcançar os perdidos. Aleluia, vamos nos levantar e cumprir a missão da igreja: pregar a palavra de Deus no poder e na autoridade do Espírito Santo. Aleluia, irmãos e irmãs, pregar a palavra não significa subir num altar como eu estou aqui nessa noite, pegar o microfone e pregar para a igreja. Pregar a palavra é pregar aqui também, mas é pregar na tua família, é pregar lá no teu trabalho, é pregar no teu meio social. Aleluia, essa aqui é só mais uma das formas que Deus usa como plataforma de anunciação da palavra. Aleluia, nós temos que ser evangelistas aonde quer que nós estiver, aonde quer que nós for. O Espírito Santo de Deus, Ele continua capacitando a igreja para cumprir a sua missão. Aleluia. Terceiro, e eu vou encerrar com duas perguntas e depois vou trazer uma consideração. Primeira é: o que nos impede de pregar e ver Deus agir como agiu em Pentecostes? Que nos impede de pregar e ver Deus realizar o que Ele realizou em Pentecostes? Alguém sabe me dizer o que nos impede? Segunda pergunta é: o que nos impede de pregar e pessoas renderem-se a Cristo? Seja uma, seja 1000, seja 2000, seja 3000. Nós não estamos focados apenas no número, e o número ele é importante sim, porque são almas salvas ou almas perdidas. Mas o que nos impede de pregar e ver pessoas se converterem a Cristo e serem salvas? O que nos impede então de crer que Deus vai agir como agiu lá, e agiu lá no período bíblico, e agiu depois do período bíblico, e vem agindo cerca de quase 2000 anos na história da igreja? O que nos impede, amados? O Espírito Santo que desceu em Pentecostes ainda está agindo na terra com o mesmo poder
e a mesma autoridade. Aleluia. Essa é a resposta, amados. O Espírito Santo ele ainda está agindo, o Espírito Santo ainda está no nosso meio. O Espírito Santo não tira férias, o Espírito Santo não diminui em poder, o Espírito Santo não olha para a humanidade e pensa: nesse período eu não vou salvar porque não estou muito afim. Não é assim. Se essas coisas não acontecem em grandes proporções no nosso meio, a culpa é nossa, a culpa é minha, a culpa é nossa, porque no momento que a igreja se levantar, se colocar de joelhos na presença de Jesus Cristo, no momento que a igreja se levantar e olhar para o alvo que é Cristo, no momento que a igreja se levantar e a igreja sou eu, é tu, somos nós, e enxergar que Cristo nos chamou, nos comissionou, nos capacita, derrama do seu Espírito, aquele derramado Espírito sobre os seus filhos e sobre as suas filhas, ele continua. Se nós buscarmos Deus, vai derramar o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Nada impede. O que impede dessas coisas acontecerem somos nós que deixamos de crer às vezes, somos nós que às vezes nos acomodamos, somos nós que às vezes entramos numa rotina, numa questão de liturgia, de culto, de liderança, de ministérios. Eu não estou dizendo que isso não é importante, é importante a organização da igreja, mas somos nós às vezes que desviamos o foco, somos nós às vezes que esquecemos a principal comissão de Jesus, e de pregar o Evangelho a toda criatura, aleluia, até os confins da terra, aleluia, aleluia, aleluia. Só nós buscar, é só nós crer que dentro das nossas capacidades, dentro daquilo que Deus tem nos capacitado, tem nos proporcionado, dentro das portas que Deus abre, como abriu para mim aqui nessa noite pregar a palavra, nós pregar com coragem, nós pregar com intrepidez, nós buscar no Espírito Santo de Deus unção, para que as nossas palavras sejam direcionadas pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa nos usar com ousadia e possa romper as barreiras da rotina, romper as barreiras da mesmice, aleluia, e alcançar e salvar, aleluia, e converter, e que o nome de Jesus seja glorificado nessa terra. Aleluia. 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 Ó Deus amado, o Senhor me trouxe aqui nessa noite, Senhor. O Senhor me capacitou, Senhor. O Senhor me deu saúde. O Senhor me deu condições de chegar aqui nessa igreja nessa noite, Pai. Pregar a Tua palavra, Senhor, com ousadia, ó Deus. Pregar a Tua palavra, Senhor, com intrepidez, Senhor. Deus, eu de mim, Senhor, da minha força, do meu entendimento, eu sei que eu não tenho poder de alcançar nada, Senhor. Mas quando eu estou debaixo do Teu poder, da Tua unção, cheio do Teu Espírito, eu creio que o Senhor tem me usado, Senhor. Oh Pai, que essa mensagem poderosa, Senhor, essa mensagem bíblica, Senhor, possa tocar os corações de cada pessoa que está assistindo ela, Pai. Aleluia. Que pessoas possam vir a Cristo através dessa mensagem, Senhor. Que Tu opere a salvação em quem se render, Jesus Cristo. Espírito Santo, que Tu opere a obra de Cristo naqueles que dobraram os seus joelhos e entregaram a sua vida, Senhor. Que Tu renove as forças dos que já estão em Ti, ó Cristo, para que nós possamos entender que não basta ser cristão, que não basta usufruir das Tuas bênçãos, e eu quero para mim, quero para todo mundo as Tuas bênçãos, mas que o Senhor nos chamou, a chamada é universal. O Senhor nos chamou todos nós para pregar a Tua palavra. Não basta ser crente em Cristo, não basta ser salvo, ó Paizinho amado. Nós não podemos ser egoístas, ó Deus, e pensar apenas na nossa salvação. Nós temos que ser humildes, nós temos que cumprir com o maior mandamento que o Senhor nos ensinou, que é o amor. Nós temos que amar as almas, nós temos que amar a humanidade. Espírito Santo de Deus, derrama sobre essa igreja, Senhor. Derrama sobre essa juventude, derrama sobre essa liderança, ó Pai. Aleluia, uma unção poderosa, Deus.
para que essa juventude pregue a palavra, para que tu levante essa igreja, essa juventude como os instrumentos poderosos na tua mão, Senhor. Que mais e mais e mais pessoas tu venham acrescentando, Senhor, no livro dos salmos, ó Pai, através dessa igreja, através dessa juventude, Senhor, através dessa liderança, Pai. Aleluia, derrama do teu Espírito sobre nós, derrama do teu Espírito, Senhor, sobre nós. Nós clamamos pelo teu Espírito, não para ele vir como em Pentecoste, mas para ele se manifestar como se manifestou em Pentecoste, para que ele opere sinais e maravilhas se for preciso, Senhor, para que cure, transforme, liberte, opere milagres, Senhor. Aleluia.